Bom dia, minhas irmãs embaixadoras. Me perdoa, tive uns probleminhas técnicos aqui. E também vocês acreditam que eu passei direto, o meu relógio acho que despertou e eu não sei o que aconteceu, mas enfim, glória a Deus que o Espírito Santo ainda me acordou a tempo. Acho que eu entrei tanto no descanso do Senhor ontem que o negócio passou direto, mas graças a Deus que deu certo, estamos aqui. E vamos entrar. Me perdoem, tá bom? Esse atraso aí de praticamente 15 minutos. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui meu script aqui para a gente não se perder. E aí, quem está no processo de emagrecimento, como tá? Conseguiram eliminar mais? Tem alguma dúvida? Eu De ontem para hoje também não consegui, não estou estacionada ainda, não sei o que aconteceu, meu corpo deu um platôzinho aí, mas a gente já destrava ele. E é normal isso acontecer com todo mundo, né? O importante é a gente entender que a gente está no processo e que a gente vai conseguir. Temos que acreditar no processo, né? A gente, às vezes, uma coisinha que sai fora, às vezes a gente desanima, mas quando a gente realmente está decidida, acreditando no processo, a gente consegue. Então, nós vamos orar, né, para a gente iniciar esse esse encontro de hoje, essa mesa de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a identidade que discerne, a filha que deixa as conclusões e entra na convicção. Conclusão é diferente de convicção. Então, hoje nós vamos entender que a filha de Deus, ela tem uma identidade que ela discerne. Ela não fica, por exemplo, muitas vezes a gente recebe uma iluminação do Senhor, né? A gente recebe uma palavra do Senhor, uma iluminação que aquilo enche tanto a gente assim, e a gente fica extasiado. Só que a gente para naquela iluminação. A gente para naquilo que o Senhor falou para a gente e a gente não continua buscando mais, prosseguindo conhecer o Senhor. Então, nós vamos falar um pouco mais profundo sobre isso, para a gente não viver apenas de uma iluminação que o Senhor trouxe, mas de milhões, porque nós somos filhas, nós precisamos prosseguir em conhecer o coração do Pai. Amém? Então, para quem chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Nós somos do Movimento Reconstrução, eu sou Angelita Caio e nós estamos aqui reconstruindo a nossa identidade, reconstruindo mente, corpo, espírito. E o corpo, a gente vai tratando ele ali, disciplinando ele através das sugestões de cardápio. E essas sugestões de cardápio você consegue eliminar até 10 quilos em 14 dias, né? Tem ali a nossa Nutri, que deu várias dicas para nós ontem lá no grupo, falando dos suplementos, falando a hora, o melhor momento de tomar. Teve também a participação da doutora Lorena, que falou também um pouco para nós sobre de pele. Então, você está vendo que o nosso movimento está crescendo, está ficando cada vez mais estruturado e a gente crê na promessa do Senhor, que o Senhor já falou para nós que vamos fazer essa mentoria presencial, aonde nós vamos fazer, eu não sei se vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, ainda o Senhor ainda não mostrou claramente isso, mas nós vamos estar lá, nós que estamos sendo transformadas, nós que estamos sendo aqui moldadas pelo Senhor, vamos estar. A princípio, nós entendemos que vai ser no Maracanã com mais de 100 mil mulheres. Isso está sendo reconstruído. E quem está ficando aqui, quem sente que faz parte desse movimento, vai estar lá no palco conosco naquele dia. O Senhor já sabe todas as mulheres que vão estar lá. Nós ainda não sabemos, mas nós estamos aqui caminhando. É, Ó, a doutora Lorena falou: bora fazer em Brasília? Bora fazer em Brasília também, ó, doutora. Em nome de Jesus. Nós vamos estar, né? E isso vai ser só o começo do que Deus está fazendo, porque Deus está resgatando muitas mulheres
Deus está fazendo coisas incríveis. Agora, aqui dentro da nossa comunidade, já tem uma outra trilha também, que já foi instalada aqui, que é a trilha da família. Por quê? Porque a nossa querida irmã Kaira, ela engravidou aqui dentro do processo, era uma pessoa que ia precisar de tratamento, ia precisar de uma série de coisas, e apenas ela se jogando aí na dependência do Senhor, cuidando da sua alimentação, ela conseguiu engravidar sem precisar de tratamento, sem nada. Então, já estamos vendo que o Senhor está colocando outra trilha aqui, que é da família, e nós vamos também ter, em nome de Jesus, reuniões sobre filhos, sobre educação de filhos, que é uma área que eu amo demais. Eu sempre cuidei de criança na igreja, sempre ensinei as crianças, princípios, é uma área que eu amo demais. E é uma área também que faz parte da minha história, porque a minha filha, para quem não sabe da minha história, eu fui para o Japão, quando ela tinha 3 aninhos de idade, eu precisei deixar ela com a minha ex-sogra, depois eu precisei deixar com a minha mãe, e enfim, eu fui quando ela tinha apenas 3 anos de idade, com a intenção de buscá-la depois de 6 meses, e acabou que eu não consegui buscar ela depois de 6 meses. Enfim, a minha filha foi criada longe de mim. E hoje eu colho uma série de problemas por conta disso. Porque o filho, ele precisa do pai e ele precisa da mãe. Não foi uma escolha que eu quis. Isso era o que eu mais temia. Lembra da história de Jó? Jó, o que ele mais temia aconteceu com ele, e foi a minha história. O que eu mais temia era a separação minha e da minha filha, e isso aconteceu comigo. Então aí você imagina as feridas que foram causadas em mim, as feridas que foram causadas nela, e eu acredito que essa outra trilha sobre família, né, vai ser também muito especial. Estou orando para ver como vamos fazer isso, mas vamos ter, viu, Kaira? Respaldos aí sobre educação de filhos, sobre eu tenho várias dicas, né, de como do 0 aos 6 meses, como você já coloca disciplina, né, de forma bíblica na criança de 0 a 6 meses. Nossa, é impressionante, é incrível. Eu tenho também uma outra amiga teóloga que só trata disso, e quem sabe também a gente não pode trazer ela para ministrar sobre isso. Então vai ser incrível, vai ser tremendo, vai ser impressionante o que Deus está fazendo aqui conosco. Ele está nos equipando, ele está cuidando de cada detalhe. Então, nós não vamos ficar sem direcionamento, tá certo? Então, vamos, minhas irmãs, orar. Para quem não sabe, eu comecei o desafio dia 9 e eu eliminei, até sábado, eu tinha eliminado 5,3 kg. Até domingo, eu tinha eliminado 5,3 kg. E eu dei uma estacionada. Segunda, terça e quarta, eu tô no mesmo peso. Ontem eu subi 600 gramas. E foi por conta, não por conta que eu fiz errado, mas eu estava fazendo uns testes para o meu corpo, de carnes, porque eu sei que carne branca e ovo me emagrece demais. Então eu tinha acrescentado fígado, eu até coloquei para vocês fígado, coraçãozinho de frango, que é bem nutritivo, e moela. Então eu vi que esses três, eles me manteram. Então esses três alimentos é para minha manutenção e não para o meu emagrecimento. Então, ontem eu comi peixe no almoço para ver se dava um baque e fui para o ovo na janta, porém eu não perdi ainda. Então, eu acredito que eu vou ter que voltar ali no processo, na fase do ovo, para mim tirar esse estadinho platô aí do meu corpo, tá? Por isso que eu falo que aqui não é assim, é aquilo que você tem que comer que vai dar certo para você, que é um estudo, por isso que é a academia da alimentação. É um estudo do que nós comemos e daquilo que realmente faz efeito para nós. Tem a sugestão de cardápio, que se você seguir, e você vai também ver para o seu corpo, né? A doutora Lorena, aqui em 3 dias, ela eliminou 3,1 kg. Então, o protocolo, ele é um fato, né? Ele é um fato. Ó, a doutora Lorena diz que perdeu hoje aí, ó, 500 gramas, é isso? Ah lá, é. Nesses 3 dias de ontem à noite foi bem complicado, glória a Deus, estava um pouco cansado. Então, tudo isso, o cansaço,
as emoções, igual ontem. Eu tive que sair correndo daqui, me deslocar para São Paulo, porque meu esposo tinha um exame lá em São Paulo. Aí fiquei o dia inteiro numa clínica médica. Então já saiu totalmente da minha rotina, né? Então tudo isso influencia, emoções influencia, o sair ali para um outro ambiente influencia. Então, tudo isso precisa entrar como compreensão, como entendimento na nossa mente e a gente não se desesperar no processo, né? Porque nós somos humanos, nós não somos robôs, somos humanos. Então, todas as nossas emoções engordam. Tem aqui o testemunho da nossa querida psicóloga Andréia, né? Ela, quando começou com a gente, ela já eliminou 22 quilos. Ela eliminou 22 quilos, acho que em 3 meses ali. E ela eu não sei exatamente se foi em 3 meses, mas foi um tempo que ela ficou conosco, eliminou o peso e já faz mais de um ano que ela tá aqui com a gente. Por quê? Porque ela sente que ela faz parte desse movimento. Então, se você eliminou seu peso e ainda sente que você faz parte desse movimento, que o Senhor te chamou para somar aqui, então eu falo para você, continue. Continue, porque você também é dona desse projeto. Você também carrega esse projeto nas costas. Então, isso que é o movimento reconstrução, tá certo? Então vamos orar para a gente entrar aqui no nosso tema de hoje, para a gente entender o que que é discernimento, o que que é discernir, né? O que que é parar de ter conclusões específicas e entrar em convicções. Conclusões são diferentes de convicção. Convicção é aquilo que te impulsiona. Eu sou convicta disso. Mas se a gente conclui, a gente para naquilo ali. Então é isso que Deus vai falar conosco hoje. Então, fecha aí os teus olhos. E vamos aqui. Vou beber um pouquinho de água aqui. E vamos buscar o Senhor para que Ele nos direcione. Pai querido, Pai santo, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa nova mentoria chamada identidade, Pai, onde nós estamos buscando quem nós somos no Senhor. Ontem, Pai, que encontro tremendo. Todos os encontros o Senhor nos visitou com graça, com entendimento, com sabedoria. E ontem, Pai, o Senhor nos permitiu entrar no seu descanso. Como foi leve para nós, Pai. Como foi maravilhoso. Como foi tremendo a ministração que o teu Espírito colocou ontem em nossos corações. E hoje, Pai, nós entregamos mais esse momento nas tuas mãos. Nós colocamos esse momento diante de ti com reverência, mas com muita sede, Pai. Sede do saber, sede de entender, sede de discernir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que muitas vezes, Pai, ouvimos muitas coisas, mas muitas vezes nós conhecemos pouco do Senhor. Ouvimos, Pai, muitas teses, muitos conceitos, mas a revelação, a iluminação que vem direto do teu Espírito tem sido pouco, Pai. E por isso nós estamos aqui pedindo mais. Entendemos muitas vezes muitas coisas, mas ainda, Pai, não conseguimos discernir o tempo, discernir o momento, discernir, Senhor, a direção, o caminho. E muitas vezes, Pai, estamos criando conclusões que têm nos travado, que têm nos parado. Mas ainda, Pai, não estamos entrando na sua verdade. Nós queremos hoje entrar na sua verdade, Pai. Nós queremos entrar hoje, Pai, no seu coração e discernir aquilo que está lá dentro, Senhor. E por isso, Senhor. Muitas vezes, quando não discernimos a sua verdade, nós continuamos muitas vezes perturbadas, cansadas, reativas às circunstâncias, às situações, confusas, vivendo pela aparência e não pela tua revelação. Mas hoje, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, corta dentro de nós o que está misturado. Separa a alma do espírito, separa as emoções da verdade, separa o entendimento e o conhecimento, separa a conclusão e a convicção, separa o que apenas parece do que eternamente é. Que hoje nós não saiamos apenas com mais uma ideia na cabeça, que hoje nós sejamos deslocadas do visível aparente
para o invisível eterno já visto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então hoje nós vamos conversar aqui nessa mesa sobre o ponto decisivo da identidade de filha, né? Por quê? Porque tem muitas mulheres ainda que, que, que dizem, né? Olha, eu amo a Deus, eu ouço a palavra todo dia, frequenta, né? Ambientes ali espirituais, reuniões, frequenta a sua igreja, até serve na sua igreja, recebe bastante ensino, anota versículos, fala muito bonito, mas continua vivendo daquilo que concluiu. Minhas irmãs, isso daqui foi um tapa tão grande na minha cara quando eu estava preparando essa lição. Porque muitas vezes eu sou muito analítica, o meu perfil é analítico, e muitas vezes eu concluo muitas coisas. Mas ontem o senhor falou muito profundo comigo sobre isso, porque a questão não, porque a conclusão, ela fecha algo, mas a convicção, ela vai te motivar e ela vai te empurrar para o propósito. Então, é diferente conclusão de convicção. E isso é muito sério, porque a conclusão não é aquilo que eu conheci do Senhor. Não é aquilo que veio o conhecer para me dar convicção, né? Depois eu vou dar até um exemplo muito específico aqui de uma história bíblica, né? Que é quando ali Samuel foi escolher ali o ungido do Senhor. Eu vou chegar lá para gente ter uma noção do que é conclusão e convicção. Então, muitas vezes a gente pode passar anos ali no endereço apenas de uma reunião e nunca entrar no lugar da comunhão, que é o que está acontecendo aqui no nosso, na nossa, na nossa academia. Nós estamos entrando agora na comunhão. Antes era só ali, vocês via só a Angelita ali falando, e muitas vezes não tinha muita participação. Mas agora, Deus já está reconstruindo essa comunidade no processo da comunhão. Ontem nós tivemos uma comunhão muito gostosa ali na Academia da Alimentação, trocando conhecimentos, trocando convicções. Por exemplo, o que a Lívia falou ali sobre as informações que ela deu, ela falou com convicção. Por quê? Porque ela estudou aquilo, ela entendeu aquilo, ela viu pesquisas científicas, a ciência provando sobre aquilo, e ela falou, isso é convicção. A doutora Lorena, a mesma coisa, ela estudou, ela viu, ela falou. E isso é comunhão, né? A gente trocar ali o saber, o entendimento. Comunhão é isso, né? Não é só uma pessoa falando, entende? Então, através disso é que chega, vai chegando as nossas convicções. E na parte espiritual, nós vamos ver hoje com um pouquinho com mais profundidade, porque muitas vezes nós podemos acumular muito entendimento e não entrar no conhecimento. Entendimento também é diferente de conhecimento. A gente pode repetir muitas doutrinas e continuar sem discernir aquilo. Pode se tornar especialista em linguagem espiritual e ainda assim reagir à vida como quem continua cega para o invisível eterno. Olha só. Então hoje o Senhor quer tocar exatamente nesse ponto em nós, porque a identidade madura, ela não vive de conclusões sobre si, sobre os outros e sobre Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus não se esgota nas nossas conclusões. Então, a identidade madura, ela começa a aprender a discernir. Ela começa a aprender a discernir. O julgamento, ele vai sair. Porque eu não sei vocês, mas muitas vezes, quando, principalmente na área teológica, quando alguém fala alguma coisa que eu já tenho um conceito formado sobre aquilo, eu preciso estudar muito para
poder chegar àquela conclusão. E eu não quero mais chegar à conclusão. Eu quero chegar à convicção agora. Porque a convicção vem da iluminação do Espírito. Entende? Então, esse fato de você não acreditar na hora no que o outro fala e ir lá buscar a convicção do Espírito é algo muito bom. Por quê? Mas também é algo que te deixa fora da comunhão. Porque muitas vezes isso te torna um pouco arrogante, né? Vamos dizer assim, arrogante. Porque o nosso espírito, ele deve ser um espírito pobre. O que que é um espírito pobre? É um espírito que aceita o outro, que ouve o outro, que, que ouve o outro e fala assim: peraí, eu tenho esse conceito aqui, mas será que Deus não quer me levar a outro lugar? Será que Deus não quer mostrar para mim, né? Igual aqui, então a gente vai pensar sobre isso hoje, né? Sobre, de fato, no que Deus quer nos levar a uma convicção, porque a gente às vezes chegou a uma conclusão e às vezes está faltando ali a convicção do Espírito, a revelação do Espírito, para que haja convicção no nosso coração. Então vamos lá, anota aí o texto, Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Olha que frase profunda. Não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos a prestar conta, a quem temos de prestar contas. Então a palavra de Deus é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, mais do que qualquer instrumento de corte. E ela penetra, olha só, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, o que que consegue dividir alma e espírito? A palavra. Não tem outra coisa que consegue dividir alma e espírito. Então, tem muitos estudiosos da Bíblia que ficam tentando dividir isso. Ah, existe corpo, alma e espírito. Ah, existe só corpo e alma e espírito junto, que é o famoso dicotomista ou tricotomista. Eu nunca caí nessa de discutir isso, porque pela graça de Deus, eu sempre tive o discernimento de que não consegue se dividir isso. A gente faz ali a aplicação corpo, alma e espírito, certo? Corpo, alma e espírito. Para quê? Para a gente ter um entendimento maior. Mas eu não faço isso no sentido de eu estar dividindo, entendeu? Não faço isso no sentido de estar dividindo. Por quê? Porque a única coisa que pode dividir a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. Então, é, e ela é apta para quê? Para discernir. Olha só. A palavra de Deus, ela divide o nosso espírito, a nossa alma, e a própria palavra, ela nos ajuda a discernir pensamentos e propósitos do coração. E aí continua. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, na presença da palavra, na presença do próprio verbo, que é Jesus. Jesus é a palavra, né? O verbo se fez carne. Ele é a palavra. Por isso que é ele que separa, ele que discerne, o Espírito Santo, o nosso Pai, né? Então, todas essas coisas vão ser o quê? Descobertas e expostas aos olhos daquele de quem nós temos que prestar conta. Quem que nós temos que prestar conta? O Senhor. Nós vamos prestar contas ao Senhor nosso Deus. Então, eu quero que você perceba agora, com muita atenção, o que que o texto está dizendo para nós.
né? A palavra de Deus, ela não está sendo apresentada aqui como uma informação, nem como um argumento teológico, nem como uma ferramenta para sustentar um debate doutrinário. A palavra de Deus está sendo apresentada como aquilo que separa, separa. Então, separa o quê? Aquilo que dentro de nós está misturado. A palavra separa aquilo que aqui dentro de nós está misturado. Então, o discernimento não é só enxergar o melhor. Discernimento é não continuar misturando as coisas que Deus quer separar. Olha só, isso é discernir. Discernimento é não continuar misturando as coisas que Deus quer separar. E a gente percebe hoje que o problema de muita gente pode ser, e pode ser o meu, pode ser o seu hoje, não é a falta da palavra, né? É a falta de discernir, é a falta de discernimento. Tem muitas mulheres hoje que diz: "Ah, eu preciso ouvir mais a palavra, eu preciso aprender mais a palavra, eu preciso entender mais a palavra". E eu tive até uma conversa com a Lívia sobre isso. O Espírito Santo me lembrou agora que eu acho que ela trouxe exatamente isso na nossa conversa. Ela falou: Angelita, a gente tem muita palavra, ela tem muita palavra, mas talvez a gente precise ruminar mais, né? Precise entender mais. Então, era exatamente isso que ela estava trazendo para mim. Talvez eu não lembro meditar, talvez eu não lembro a palavra exata que ela falou agora, mas como o Espírito Santo trouxe essa imagem na minha mente, eu acho que era exatamente isso que ela queria dizer ali naquela reunião que nós tivemos. É o discernir, né? É o discernir mais, é o saber mais do coração de Deus, né? Então, mas muitas vezes o problema de nós, né, não é a falta de conteúdo, mas é a falta do discernimento. O que que Deus quer me ensinar com isso? O que que Deus quer separar dentro de mim sobre isso, né? Ali, quando a gente estava estudando todos os dias no devocional a Bíblia, minhas irmãs, como a ficha está caindo agora? Quanto discernimento eu tive de saber, né? Quando sair, quando ficar, quando permanecer, né? Através da história dos personagens bíblicos. Então, o Senhor vai discernindo para a gente, né? A história de Jacó, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. é, Quando fala de movimento, quando fala de saber quando ficar, quando sair, quando partir, quando buscar outras portas. Então, porque muitas vezes acontece o quê? Que a gente já ouviu muitas coisas, mas ainda transforma tudo isso em conclusão. E a conclusão ela é perigosa, porque a conclusão ela não vai deixar a palavra penetrar. Ela vai fazer o quê? Ela vai só informar. Mas a palavra de Deus ela precisa penetrar para ela poder separar. E é por isso que nós precisamos ali depois ruminar, meditar, ruminar mesmo, mastigar aquela palavra que foi ministrada e buscar do Espírito Santo. Porque como eu falei ontem para vocês aqui, esse encontro aqui, ele por exemplo, para quem está ouvindo, pode ser assim, nossa, que bênção que foi um divisor, tal. Mas isso daí, a Bíblia nos fala mesmo que é migalhas. São as migalhas. Porque quando você vai na fonte, que é o Espírito Santo, ele te dá o discernimento. Ele te dá o discernimento. Então, aqui o nosso encontro é só um pontapé inicial para a gente estar pensando e buscando do Espírito. Então, ah, isso faz toda a diferença quando a gente adota essa prática, né? Por quê? Porque a informação pode alimentar o entendimento, mas só a palavra viva ela vai alimentar o conhecimento.
E o conhecimento é que vai trazer a convicção de que aquilo veio do coração do Pai, né? Então, Hebreus 4 está nos tirando desse lugar de superfície. Ele está dizendo: não basta a gente ouvir, não basta entender, não basta reunir créditos intelectuais em torno de uma doutrina. Quantas vezes se forma uma doutrina de um versículo ou de uma palavra? Então, é preciso o quê? Discernir. Minhas irmãs, isso aqui é muito sério e é muito profundo, porque hoje em dia tem irmãos nossos, né? Irmãos que se enganaram muito, criando muitas doutrinas, muitas coisas que viraram um peso para a igreja. Eu conheço pessoas que são meus amigos, que já saíram da igreja por conta que o líder, que era na nossa igreja lá no Japão, hoje eu não estou mais nessa igreja, mas era da nossa igreja lá no Japão, e, e esse líder falou: olha, se você não casar com essa menina que você está morando, que eles já estavam casados já há anos, já morando junto, né? Mas se você não casar com essa menina, você não vai poder participar. Era de alguma função lá e não era nem uma função da igreja, era alguma coisa que eu não me recordo agora. Mas aí a gente pergunta assim, ó, aonde que tá na Bíblia que precisa casar de papel passado para você ser considerado casado aos olhos de Deus? Então, isso aí foi uma doutrina, né? E eu tô falando isso com muito cuidado, muito carinho aqui, que eu não quero escandalizar ninguém, né? E nem tornar a palavra de Deus liberal, tá? Mas é algo que a gente precisa discernir. Porque, então, Adão e Eva não foi casado? Adão e Eva não foi casado, então. Então, Adão e Eva não podiam participar de nada na igreja. E toda a descendência ali de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não tinha cartório lá. Então a Bíblia fala que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, eles já estão casados aos olhos de Deus. E por que que precisa da regularização do papel? Por quê? Aonde que está na Bíblia isso? Então fica aí uma interrogação para a gente pensar, porque eu estou levantando isso, por quê? Para a gente entender que muitas conclusões são sem discernimento. Isso tem se tornado muito peso para a igreja, muito peso para as pessoas que vêm e às vezes têm que decidir. E aquelas tribos que casam, aquelas pessoas, aquelas culturas que aceitam um homem casar com mais de uma mulher. E quando se converte, que já construiu família com todas essas mulheres, ele tem que escolher uma para ficar com ela, por conta que tem que ser casado com uma? E aí, como é que fica isso? Como é que fica? Então a gente precisa buscar o discernimento do Espírito para a gente poder entender o coração de Deus. Porque lembra que Deus ele não quer perfeição, ele quer o nosso coração disposto a fazer parte da missão dele aqui nessa terra. Então, a gente vai percebendo que uma identidade doente, ela vai vivendo de conclusões. E a identidade redimida, ela vive de convicções. Há uma diferença entre viver das conclusões e viver das convicções. A conclusão, ela nasce do quê? Do que eu observei, daquele experimento que eu fiz. É uma conclusão. Por exemplo, eu testei a sugestão de cardápio aqui e ela, para mim, ela fez um efeito, né? Então, isso aí é uma conclusão. Mas a convicção, presta atenção nisso, eu quero que até você escreva essa frase aí, se você estiver escrevendo. A convicção nasce do que foi revelado, revelado do coração do Pai. A convicção é isso. Ela nasce do que foi revelado. Você tem uma convicção que nada te tira essa convicção, porque você sabe a fonte que ela veio. A conclusão, ela nasce do comportamento aparente, mas a convicção, ela nasce do invisível eterno já visto.
Que é isso, invisível, eterno, já visto? O invisível é aquilo que a gente não vê, mas o eterno já viu, porque está no coração de Deus, está no coração dele. Então a conclusão, ela é sempre reativa. Nós estamos reagindo àquilo que nós concluímos, mas a convicção, ela está fundamentada no coração do Pai. Então, o que que acontece com muita gente hoje, e talvez você vai se identificar agora nessa listinha, como eu me identifiquei. Então, muitas vezes nós vivemos olhando para o quê? A gente olha para o que a pessoa fez, a gente olha para o que pareceu, nossa, parece que. A gente olha para o que aconteceu, a gente olha para o que sentiu. Olha só, eu senti que ainda não é o momento de perdoar aquela pessoa. Uma coisa que perdão é sentir, né? Perdão é mandamento, né? E a gente começa a olhar para quê também? Para o que a gente interpretou. E a partir disso a gente vai concluindo. Não é assim a vida do ser humano? A gente vai olhando, a gente vai percebendo, a gente vai sentindo, a gente vai entendendo, a gente vai interpretando e vai concluindo. E aí a gente diz assim, ó. Por exemplo, a gente fala alguma coisa pro nosso esposo, olha, não vai fazer isso dessa forma, porque isso daí eu tô vendo que não vai dar certo, eu tô sentindo que não vai dar certo, e tal. E aí depois acontece lá de não dar certo. Aí a gente fala, tá vendo? Eu não falei, eu já sabia. Eu não tinha razão nisso daí, eu não tinha falado nisso daí. Era isso mesmo. Mas Hebreus hoje, 4, está dizendo para nós e quebrando essa lógica, porque a palavra vai entrar exatamente para destruir essa tirania das conclusões, essa tirania das conclusões e trazer nós de volta para a convicção. Então, o visível aparente é ali o lugar da queda. O visível aparente é o lugar da queda, né? O homem ali no Éden, ele foi criado a partir do quê? Do invisível eterno já visto. E essa frase é muito profunda, por quê? Porque o homem não nasceu cego para Deus. O homem, ele via Deus ali face a face no Éden, não era assim? E ele também, o Adão, ele não nasceu sem referência eterna. O homem sabia ali no Éden de onde que ele vinha, ele sabia a quem ele pertencia, ele sabia quem era a sua imagem, ele sabia que ele era semelhante ao Pai. Mas quando ele cede àquela tentação ali no Éden, o que que acontece? Ele passa a viver do visível aparente. Que é o visível aparente? A fruta é bom de ver, é agradável aos olhos, é bom para dar entendimento. E aí você percebe que o homem troca a convicção da origem dele pela sedução da aparência. Tá fazendo sentido? Tá dando para compreender ou tá ficando confuso? Tá dando? Então, o problema da queda não foi ali só moral, foi também perceptivo. O homem trocou os olhos do eterno pelos olhos do aparente. E desde então, a humanidade tem vivido assim, reagindo ao invisível, reagindo àquilo que ele vê, concluindo pelo comportamento, definindo pelo que parece, julgando pela superfície. E é exatamente isso que a palavra de Deus vem redimir em nós hoje, mulheres, filhas do Pai, filhas do Deus eterno. Muitas mulheres hoje ainda estão vivendo do que já entenderam e não do que ainda precisam conhecer. Muitas mulheres estão vivendo do que já entenderam e não do que ainda precisam conhecer. Isso aqui é muito sério, porque uma das grandes crises espirituais que nós vivemos hoje é cristalizar o entendimento. A pessoa entende alguma coisa
E em vez de sacrificar esse entendimento para continuar conhecendo, ela se contenta com aquele entendimento e transforma aquilo num sistema. Quantas vezes essa mulher ela cria uma doutrina, uma rigidez ali, um rito, uma liturgia, uma forma, um comportamento, um endereço de reunião. Ela pega um tanto e faz daquilo um ponto final. Quando a palavra está dizendo, sempre está dizendo assim para nós. Portanto, prossigamos, avançamos, conheçamos o Senhor. Então, o nosso maior propósito na nossa identidade de discernir é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Aquilo que ele já depositou no nosso coração não é nada a respeito do que ele quer despejar. Então, a revelação nunca vem para nos acomodar no tanto que a gente conheceu, no tanto que a gente já entendeu. Ela vem para nos transformar e transformar o tanto num outro tanto, entendeu? Então, ou seja, a gente não celebra o que já entendeu como se já tivesse chegado ao fim. A gente vai sacrificando aquilo, ó, eu entendi isso, mas eu quero mais. Isso que é sacrificar o que a gente entendeu agora. Eu sacrifico aquilo que eu entendi agora, para entrar no que eu ainda preciso conhecer mais. Então a gente não vai ficar ali, nossa, a gente vai ter testemunho do Senhor todo dia na nossa vida. A gente vai ter experiências todo dia com o Senhor na nossa vida. E isso é poderoso demais, minhas irmãs. Isso é poderoso demais, porque a gente hoje, eu não sei na sua igreja se tem testemunhos lá, se as pessoas contam testemunhos. Mas tem igreja que você dá oportunidade para dar um testemunho e não tem testemunho. Por quê? Porque não tem experiência com o Senhor. Recebeu só uma palavra ali e tá alimentada naquela palavra ali até hoje. E aí fica cauterizada o entendimento, cristaliza o entendimento, né? Então, o que que acontece? Quando acontece isso, há muitas mulheres que ficam aprisionadas, não por falta da verdade, mas pelo apego só àquilo que já entenderam. E quem se apaixona pelo próprio entendimento, para de crescer, para de crescer. Quantos pastores são inteligentíssimos, receberam ali uma revelação tremenda do Senhor e pararam de crescer porque ficaram só ali naquela revelação e acha que é só aquilo, né? Igual, isso tá batendo muito na minha cara e já me deu outros horizontes, por quê? Porque a revelação que eu tive do Emagreça de Provérbios 23:7, que assim como você imagina na sua alma, você se torna, ele era, ele era ali a minha fonte de sustento, né? Mas depois disso, o Senhor já me iluminou muitas outras coisas. Ele me iluminou sobre tirar a morte da panela, que as mulheres que estão aqui no movimento de reconstrução estão tirando a morte da sua panela. Já me iluminou sobre o jejum de Isaías 58, porque quando começou o Emagreça com a Bíblia lá em 2023, era jejum intermitente. Então, o Senhor está discernindo aqui para mim quantas coisas o Senhor já fez esse movimento crescer através da iluminação que ele me deu. Só que isso ficava confuso na minha cabeça. Por quê? Porque eu pensava que estava fundamentado só em Provérbios 23:7. Mas não! O Senhor quer fazer o movimento crescer de várias formas. Hoje ficou claro para mim isso. Muito claro. Entendeu? E eu acredito que você também está tendo discernimentos aí. Amém? Glória a Deus. Então, a filha que discerne, ela sai do endereço da reunião e entra no lugar da comunhão. E esse ponto aqui, ele precisa ser observado com bastante entendimento, com bastante responsabilidade também, porque tem muitas mulheres
que frequentam o endereço da reunião. Por exemplo, nós estamos no endereço aqui agora, nós estamos numa reunião, mas elas não conseguem entrar no lugar da comunhão. Você já viu quantas mulheres estão lá no grupo nosso? Estamos em muitas mulheres. Mas olha quantas ainda, às vezes, não conseguiu entrar na comunhão. Ai, Angelita, mas eu assisto depois da gravação. Tá tudo certo de assistir depois, não tem problema nenhum. Mas a comunhão, minha irmã, é o compartilhar. É o compartilhar o que você entendeu. É o compartilhar o que o Senhor tocou no teu coração através da palavra. Essa é a comunhão que começa a estreitar os relacionamentos. Porque a partir da comunhão, a gente começa a conhecer a pessoa. Não tem como conhecer sem ter comunhão. E quantas pessoas estão frequentando hoje reuniões e não tem comunhão com ninguém na sua igreja? Com ninguém. Sabe o que que significa isso? Ela não faz parte do corpo. Não tem comunhão. Ai, gente, mas a minha igreja é tão grande, não dá para ter comunhão. Minha irmã, busca do Senhor esse discernimento. Busca do Senhor esse discernimento. Então, isso é a identidade de filha. Comunhão não é ali o horário, não é a liturgia, não é o evento, não é o endereço. Comunhão é o lugar do encontro. É o lugar da nossa, da virtude compartilhada. É o lugar de transmissão de vida, de testemunho. É o lugar onde eu não estou apenas ouvindo, mas eu estou sendo transformada. E a partir do momento que eu estou sendo transformada, eu também coopero com a transformação da outra. Eu coopero com a transformação do outro, através do quê? Do meu testemunho, da minha fala, da minha participação, da minha comunhão. Então, uma mulher, ela pode, muitas vezes, passar anos ali em reuniões e nunca encontrar o seu lugar de comunhão. Nunca encontrar o seu lugar de comunhão. E por isso, sabe o que que acontece? Vive perturbada. Porque quando a gente não encontra o nosso lugar de comunhão, a gente não sente que a gente pertence. Não é assim? Não é um sentimento assim? Se a gente não tem comunhão, se a gente vai numa roda de amigos ali, se a gente não tem afinidade com ninguém, se a gente não tem assunto com ninguém ali, a gente sente o quê? Que a gente não pertence àquilo ali. Por isso que a comunhão é muito importante. Então, o texto está dizendo para nós hoje assim que precisa a comunhão. Pre- Por isso, esse texto está dizendo que a promessa ela precisa ser misturada com a fé. Ou seja, não basta a palavra ser anunciada, ela precisa entrar numa relação, entrar em natureza, entrar em vida, entrar em comunhão. A palavra precisa entrar em comunhão, ou seja, ela precisa ser partilhada. O pão precisa ser repartido. E agora chega aqui o ponto que a gente quer colocar mais fundo. Então, discernir é parar de tentar mudar e entrar no processo de transformação. Às vezes você fica em dúvida, Angelita, como que eu discerno isso? Então, discernir é simples, tá, minhas irmãs? Discernir é parar da gente ficar tentando mudar. Ah, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso mudar isso. E entrar no processo de transformação. Senhor, aonde o Senhor quer me transformar? Senhor, aonde o Senhor quer me moldar? Aonde que é o meu processo agora de transformação? É um processo. Muita mulher ainda está obcecada em mudar. Eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu tenho muito essa fala. E hoje eu quero tirar essa fala da minha vida. Eu não quero mudar mais, eu quero ser transformada. Tem até o louvor, né, que fala: Eu quero ser uma mulher transformada. Ser uma mulher. Esse louvor a gente cantava no Mulher Única. Mas então, muita mulher hoje está obcecada em mudar. Você está obcecada em mudar, minha irmã? Mudar o seu comportamento, mudar a aparência, mudar de fase, mudar padrão, mudar logo. Aí eu quero mudar logo. Mas a palavra hoje não está nos chamando para mudar.
ela está nos chamando para entrar no processo de transformação. E a gente já entendeu aqui a diferença gigantesca da mudança que pode ser imposta, aí eu preciso mudar, do que a transformação que precisa ser processada. A transformação é um processo onde a gente vai observando aquilo que Deus está tratando em nós, está transformando em nós. Então a mudança, ela é fria, a transformação ela é orgânica, ela é leve, porque é o Senhor quem faz. Então mudança é de quem ainda está sendo deslocada de um endereço para o outro. A transformação é de quem já encontrou o seu lugar. Já encontrou o seu lugar aqui no Emagreça? Espero que sim, em nome de Jesus. Então, a filha que entende isso, ela vai entender assim: então eu não estou aqui para me violentar. Eu não estou aqui para me violentar tentando virar outra coisa. Eu não estou aqui tentando me violentar para virar outra coisa. Eu estou aqui para cooperar com o processo pelo qual aquilo que eu já sou em Deus se torne cada vez mais visível. Entendeu? Eu estou aqui para cooperar com o processo pelo qual aquilo que Deus, que eu já sou em Deus, Deus já depositou tudo dentro de você, desde a eternidade, aquilo que Ele quer que você seja. Mas Ele ainda não está visível, está no eterno. Mas o eterno vai se tornar visível através do momento que a gente se joga e vai sendo transformada pelo Espírito, e isso vai se tornando cada vez mais visível. E a partir do momento que se torna cada vez mais visível, eu coopero para a transformação do outro. Amém? Isso é libertador, minha irmã, porque tira a mulher do lugar da neurose da mudança e coloca no descanso da transformação. Quando você olhar para o espelho de manhã, você vai falar: eu estou em processo de transformação. Pai, o que que o Senhor já colocou dentro de mim que eu ainda não conheço? O que que o Senhor já colocou dentro de mim que eu ainda não sei? Qual é a virtude que eu preciso compartilhar? O que que é virtude, Angelita? É aquilo de Deus que você vai manifestar para o outro. Isso é virtude. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, firmeza, generosidade, hospitalidade. É isso, virtude é isso, né? É o que você manifesta na vida do outro que está no coração de Deus. Então, a palavra, ela não é aqui um fomento de ideias, ela é alimento de revelação. Por quê? Porque muitas pessoas usam a palavra como ferramenta para acreditar aquele entendimento que ela teve. Ela cita autor, ela cita texto, ela cita doutrina, ela cita um sistema, mas o evangelho ele não foi dado para um fomento de ideias. O evangelho ele foi dado como um alimento de relação. Olha que profundo isso. O evangelho, ele foi nos dado para um alimento de relação. Você já percebeu quando chega. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com isso. Eu já até contei aqui, mas agora veio de novo e eu vou repetir. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana e a pessoa estava muito ansiosa, muito ansiosa. E ela falou: Mas o que eu faço? O que eu faço? Eu não estou conseguindo ouvir o Senhor. O que eu faço? Eu estava num relacionamento tremendo com o Senhor, eu estava ouvindo o Senhor. E o que eu faço agora eu não estou ouvindo. Aí eu falei assim: Olha, eu não tenho essa resposta para você. Eu não tenho essa resposta para você. Mas o primeiro conselho que eu posso te dar é o que já está fundamentado na palavra. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, apresenta a Deus em oração e súplica
os seus pedidos, as suas petições, as suas orações, tudo. E a paz que excede todo entendimento vai alcançar o seu coração. E aí, talvez você não está ouvindo o Senhor porque você está ansiosa e não está tendo paz. E a ansiedade, ela não foi feita para a gente comer ela, mas sim para lançar. Porque a palavra de Deus também diz: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, por exemplo, quando eu falei isso para a pessoa falou assim, fez assim, ó, entendi. O que que aconteceu? A palavra compartilhada, ou seja, o alimento da nossa relação ali foi a palavra, entendeu? O alimento da relação precisa ser a palavra, não o nosso conselho próprio. Porque aí, se eu fosse dar um conselho para ela, eu ia dar um conselho da minha vivência. Um conselho da minha vivência não dá certo. Um conselho da minha vivência, por exemplo, na minha vivência relacional, eu faço desse jeito na minha relação. Mas se fosse para me dar um conselho dessa forma, talvez a receita de Deus para aquilo ali não é a mesma coisa. Então, não é mais o eu faço desse jeito. Agora nós vamos direto na fonte da palavra. Porque isso é tão forte, minhas irmãs, esse alimento da relação que precisa ser a palavra é tão forte, porque aí vai mudar a pergunta, né? Não é o que eu já sei, não é o que eu posso provar, não é o que eu consigo defender. A pergunta passa a ser assim, ó: isso aqui está alimentando a minha natureza? Essa palavra está alimentando a minha natureza? Isso aqui está tornando minhas relações mais redentivas? Ou seja, a palavra que eu estou absorvendo, eu estou alimentando outra relação e essas relações elas estão tendo impactos pela palavra? Isso está formando Cristo em mim? Isso está me tornando alguém que transforma outra pessoa ou apenas conclui alguma coisa? Então, a identidade que discerne para usar o evangelho como um aparato de segurança intelectual, a identidade que discerne para de usar. Ela vai parar de usar o evangelho como um aparato de segurança intelectual. E ela começa a receber o evangelho como uma substância de vida, como o alimento diário para a vida. Então, a filha que discerne, ela para de ver o outro pelo visível aparente. Isso aqui é muito forte. Para de ver o outro pelo visível aparente. Por quê? Quando eu vivo de conclusões, eu trato todo mundo pela superfície. Por quê? Porque eu tô olhando o comportamento, eu tô olhando a reação, eu tô olhando a fase, o erro, o histórico. Mas quando eu entro no discernimento do espírito, eu volto a ver o invisível eterno e começo a olhar para a pessoa não apenas como ela está aparecendo agora, mas como alguém que carrega uma origem em Deus e ainda está sendo revelada. Forte isso, não é? Quando eu olho para uma pessoa, eu olho para ela como alguém que carrega uma origem em Deus e ainda está sendo revelada. Isso não é ingenuidade, isso é a redenção do nosso olhar. Porque agora eu não deixo o comportamento do outro ratificar as minhas conclusões. Eu deixo minha convicção em Deus cooperar com o processo de transformação do outro. Eu sou convicta que Deus é que está transformando o outro. Então eu não vou ver o outro pela reação que ele está tendo agora. Porque se eu ver o outro pela reação que ele está tendo agora, eu vou me desanimar. Mas eu estou convicta de que o Espírito Santo está agindo a todo tempo, a todo momento, mesmo sem eu perceber a transformação que está sendo feita de dentro para fora. Então, a mulher que discerne, ela não se torna permissiva, ela não se torna cega, ela não se torna boba, mas ela para de viver da tirania do visível aparente. E isso muda tudo, muda o casamento, muda a maternidade, muda o discipulado, muda a comunhão, muda a forma de tratar
gente ferida. E muita gente está vivendo de uma bênção pretendida e não de uma bênção concedida. Quando uma pessoa não discerne, ela vive da lógica da bênção pretendida. Ou seja, eu faço para receber, eu mudo para merecer, eu me ajusto para alcançar, eu me esforço para entrar, mas a palavra está dizendo ao contrário para nós hoje. A promessa não é uma conta a ser recebida. A promessa é uma virtude já entregue. Então, a filha que discerne, ela para de viver como quem está tentando sacar uma promessa do bolso de Deus e começa a viver como quem já recebeu em Cristo a bênção que agora precisa ser revelada, conhecida e compartilhada. Isso muda uma vida inteira, porque tira a mulher daquele ciclo de frustração religiosa e coloca no descanso da revelação. Então, caminhando aqui para o nosso final, o discernimento ele vai redimir a forma como eu vejo a mim mesma e como eu vejo o outro, né? Tem muita mulher sofrendo hoje porque vive do seu visível aparente, ou seja, vive do que está vendo, né? E através da fé nós não podemos viver pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Então, no que eu creio? No que é a minha convicção? Se eu creio que Deus está na história, se eu creio que Ele está, não tem nada fora do controle dele, nada fora da permissão dele, então eu vivo disso. Então, a partir de quando a mulher vive do visível aparente, ela olha para si mesma e ela vai ver só o quê? Ela vai ver as falhas, vai ver os ciclos, as recaídas, as limitações, as incoerências, as emoções desorganizadas, e a partir disso ela vai concluir: ah, eu sou isso daqui. Eu não mudo mesmo, eu não consigo, eu continuo a mesma. Mas Hebreus 4 está confrontando isso hoje, minhas irmãs. Porque a filha que discerne, ela não vive de acordo com o que já concluiu a seu próprio respeito. Ela mergulha para conhecer aquilo que ainda não conhece sobre si. E isso é poderosíssimo, porque o evangelho não nos foi dado para se definir melhor pela queda. O evangelho nos foi dado para conhecer melhor aquilo que Deus já viu em nós desde a eternidade. Uma história bíblica que sela isso hoje é a história de Samuel e Davi, né? Quando Samuel ele chega lá na casa de Jessé, ele começa a olhar os filhos pelo visível aparente, né? Ele olha o visível aparente, ou seja, ele tá vendo aquele homem lá forte, musculoso, e ele pensa assim: certamente esse está diante do Senhor, o seu ungido. Por quê? Porque ele estava olhando pela aparência, o visível aparente. Mas Deus interrompe ele e fala para ele: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E isso é exatamente o que Hebreus 4 está dizendo aqui em ação, né? Discernimento é isso. É que o que o Senhor vê. Discernimento é o que o Senhor vê. E quando Deus quebra a nossa leitura superficial e nos chama de volta para aquilo que ele vê, Samuel, se Samuel tivesse ido pelo coração dele, ele teria ungido o filho errado. Se continuasse vivendo ali do visível aparente. E quantas mulheres, né, estão ungindo suas conclusões erradas dentro de si? Você não é aquilo que você pensa que você é, que você entende que você é. Você precisa buscar de Deus aquilo que está no coração dele a seu respeito. Então, como isso nos toca hoje? Tem mulher que ainda está tentando resolver a vida pela superfície apenas. Ela quer ajustar o prato sem discernir a raiz daquilo. Ela quer mudar o comportamento sem discernir ali a mistura interna que ela tem. Ela quer melhorar a sua rotina, mas sem discernir o lugar espiritual de onde ela está vivendo. Tem mulher que come pelo visível aparente. Aí ela sente, reage. Ela vê e quer. Ela se frustra e quer se compensar.
mas ela não discerniu. Tem mulher que trata a si mesma pelo visível aparente, mas ela olha uma recaída e conclui a recaída dela como a sua identidade. Ela olha um dia ruim e conclui como aquilo sendo seu destino. Ela olha uma fraqueza e conclui aquilo ali sendo a sua essência. Aí eu sou fraca. Não, você não é fraca, foi uma fraqueza que você teve. Mas a filha que discerne para de viver dessas leituras rasas e aprende a dizer: isso que eu estou sentindo, isso que eu estou sentindo não é necessariamente a verdade. Isso está aparecendo, que está aparecendo não é necessariamente eterno. Isso que eu entendi até aqui não é tudo que eu preciso conhecer. Isso abre espaço para o quê? Para a reconstrução verdadeira. Então, quais são os muros que precisam cair hoje? Hoje, o primeiro muro é: eu já entendi o suficiente. Não, minha irmã. O que eu e você entendeu até aqui precisa virar sacrifício para que eu e você continue conhecendo. Olha, eu não quero só esse entendimento. Eu vou sacrificar ele porque eu quero mais. Outro muro. O que parece é o que é. Não. O visível aparente pode seduzir, confundir ou nos afastar da convicção do invisível eterno. Outro muro que precisa cair. Reunião já é comunhão. Não. Você pode estar cercada de um ambiente espiritual e ainda assim não ter entrado no lugar de encontro. Outro muro. Eu preciso mudar rápido. Não. Para com isso. Você precisa entrar num processo de transformação. Outro muro. Minha leitura da vida é confiável só porque é intensa. Não. Intensidade emocional não é discernimento espiritual. E agora eu tenho umas perguntas para fazer para mim e para você aqui, para a gente orar. Só um minutinho que eu já vou ler aqui seu comentário, Andréia. Ah, quais são as perguntas? Pergunta para mim e para você. Será que eu e você temos vivido daquilo que a gente concluiu ou daquilo que a gente conheceu do Senhor? Será que eu e você está reagindo ao visível aparente, como Samuel, ou discernindo a partir do visível eterno já visto? Visível eterno já visto é já visto pelo Senhor. Só Ele que viu, só Ele que sabe. Você está usando a palavra para alimentar a sua natureza ou só sustentar o seu entendimento? Você está no endereço da reunião ou no lugar da comunhão? Eu e você está tentando mudar ou permitindo-se ser transformada pelo Senhor? Porque o Espírito Santo hoje não quer apenas nos dar uma leitura melhor. Ele quer redimir os nossos olhos. Ele quer nos fazer olhar não o visível aparente, mas o invisível eterno, que está dentro de nós e que está pulsando para ser revelado. E é isso que vai trazer a nossa transformação. Vamos orar? A gente ora e eu já vou ler o comentário. E nós passamos um pouquinho, quero pedir perdão, mas eu precisava dar todas essas instruções que eu tinha anotado aqui hoje. Feche teus olhos, pede para o Senhor discernir isso tudo que foi falado para você hoje. Depois eu quero que você vá para Hebreus, tá? Hebreus capítulo 4. Pai amado, Pai santo, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o seu nome, porque o Senhor não apenas falou conosco hoje. O Senhor nos confrontou na forma de como vemos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que vivemos de conclusões, pelas vezes em que tratamos a nós mesmas, os outros e a vida a partir do visível aparente, pelas vezes em que transformamos entendimento em ídolo, pelas vezes em que transformamos, ah, pelas vezes em que preferimos, Pai, a segurança do que já entendemos, em vez da humildade de continuar te conhecendo.
Hoje nós nos rendemos outra vez, Pai. Corta dentro de nós o que está misturado. Separa a alma e espírito, separa a emoção e verdade, separa aparência e essência, separa rito e comunhão, separa mudança e transformação. E nos ensina a viver do invisível eterno já visto pelo Senhor. Que a tua palavra seja em nós mais do que informação, que ela se torne substância, que ela se torne alimente, alimento para a nossa natureza, que ela venha redimir as nossas relações e que ela cure a nossa forma de ver. E que a partir de hoje não sejamos mulheres governadas por conclusões, mas filhas firmadas em convicções, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ler aqui o comentário. Minhas irmãs, já passou um pouco. Quem precisar sair, pode ficar à vontade, tá bom? Eu entendo, mas quem quiser ficar, fique aí mais um pouquinho conosco. A Andrea falou assim: Eu posso falar que esse discernimento já chegou em mim e como mudei ao longo dos meus erros. Que alegria reconhecer quem, que, quem é que erro hoje e sei reconhecer o meu erro. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Louvado seja Deus. A Kaira precisa trabalhar, ela já saiu. A doutora Lorena disse assim, ó, eu preciso discernir minha necessidade antes de buscar a comida. Ontem precisava descansar, talvez um banho quente, uma música calma e sentia a necessidade de comer, hábito, falta de discernimento. Separar alma e espírito, separar o grito da alma de verdade do espírito a comida. O doce me levou para um lugar que eu não sei discernir nem o que preciso. Igual aquele povo que você pergunta: o que você quer? E a pessoa não sabe nem responder. Uau! Obrigada por compartilhar seu pão, doutora. Ah, Andréia, já comi compulsivamente, pela glória de Deus, hoje estou curada, tenho disciplina. Glória a Deus. Amém. A Kaira já saiu. Minha irmã, eu gostaria de abrir. Vocês já falaram, né? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa, que quer acrescentar aqui no nosso pão hoje? Quer acrescentar mais pão aqui no nosso maná, na nossa Lívia? Eu sei aí que você sempre tem algum pão aí. Você fica aí com a sua canetinha aí, ó. Quer acrescentar alguma coisa ou não? Não? Tá certo. Então, minhas irmãs, louvado seja Deus, né? Por mais esse tempo. Amanhã é o nosso último dia da nossa mentoria Identidade. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é o nosso último dia, o nosso último encontro, mas o desafio acaba domingo, então nosso resultado, que nós vamos colocar nossas balanças lá, acaba domingo, mas o desafio não acaba domingo, ele pode começar segunda de novo. Eu vou começar segunda de novo porque eu tô em busca de descer 20 quilos aí, né? Então eu tô em busca, eu vou nesse processo aí até eu acabar. E eu espero que acabe esse mês aí essa minha busca. Fale, Lívia. Quando acabar, no caso, o ao vivo, sexta-feira, você vai dar continuidade sobre os pilares da identidade ou vai É, esperar um tempo? você lembrou, né? Você lembrou. Eu vou estar dando uma olhada, porque eu tinha colocado os pilares da identidade e praticamente eu já falei quase todos os pilares aqui, entendeu? Eu ia falar separado, só que a direção de Deus me trouxe para cá. Então, eu vou dar uma olhada lá nos pilares que eu coloquei. Se eu já falei tudo, a gente encerra amanhã. Se eu não falei, ou eu faço um PDFzinho, entrego para vocês em estudo, porque aí a gente para ser continuidade teria que ser uma outra mentoria, né? E não é isso que está no meu coração agora. Mas eu quero te agradecer por lembrar que eu pedi para vocês lembrarem, né? Se a gente ia continuar ou não. E você tem uma cabeça excelente. Obrigada por lembrar. Porque o que está no meu coração é para a gente continuar um pouco comendo a palavra, sabe? A palavra corrida ali da Bíblia, que a gente parou em Números 27 ou 28, se eu não me engano, e a gente continuar ali. Então, o que está no meu coração agora é a respeito disso.
Mas eu vou dar uma olhada hoje, na hora que eu for preparar o nosso encontro de amanhã. E aí eu já vou dar uma olhada nos pilares. E se for preciso incluir alguma coisa que ficou para trás, eu já incluo. E a gente fecha a mentoria amanhã, tá certo? E eu queria só falar um último recadinho Ok. aqui. Para quem gosta de doce, você quer falar alguma coisa, Andréia? Você abriu o seu Quero, microfone? quero Diga, meu falar amor. assim. Diga, minha Eu irmã. cheguei no final, né? Eu cheguei bem no final. Adquiri o curso na semana passada, mas houve um problema com o meu Hotmail. Mas aí no final deu tudo certo, cheguei e tô gostando muito. Amém. Glória a Deus. É, eu nem tenho balança em casa. Uau. Aí eu vou providenciar uma, mas na segunda-feira começa um novo desafio que não vai estar online, mas vai estar no grupo, na Sim, comunidade o e tudo, grupo, né? o desafio ele corre, porque todo dia tá chegando mulher lá. Então, se a mulher chega na segunda, ela pode começar na segunda, ela pode começar na terça, na quarta, no dia que ela quiser, né? E a Ok. gente vai estar lá apoiando. E é importante vocês postarem o quê? Ah, postarem essa parte. Pera só um pouquinho, doutora. O desafio é importante vocês postarem os pratos de vocês para a gente estar orientando, porque às vezes, por não saber ali o alimento, às vezes a gente come uma coisinha já que tem um pouquinho mais de amido ou um pouquinho mais de açúcar, aí o que que acontece? Aí o resultado. Ele varia, né? Mas se a gente segue certinho esse processo de desintoxicação, né? Eu acredito que você consegue aí um resultado muito legal, saudável, né? Comendo, sem passar fome. E importante também a vocês me pedirem lá a playlist do Monjaro Bíblico, porque esse é o mais importante, que é Isaías 58, ministrado versículo por versículo, para você saber o que que Deus está tratando em você, quais são as correntes que vão ser desatadas. Porque o emagrecimento aqui no Emagrece com a Bíblia, ele é só uma consequência das correntes que estão sendo desatadas do nosso coração, tá certo? Então, o desafio é isso num montante geral aí, num resumo geral, né? Então, você Ok. pode começar na segunda, aí você coloca, ó, tô iniciando hoje o desafio, tô nos meus primeiros 3 dias. Os primeiros 3 dias vai ser ali nos ovos. Então, tem várias receitas de ovos, tem muqueca de ovo, tem pizza de ovo, tem muita coisa gostosa com ovo. Não é só para fritar o ovo ali e ficar enjoando do ovo, né? Então, vamos ser criativas, vamos fazer coisas maravilhosas ali com ovo. Tem gente que traz muitas outras receitas para o programa de ovo, né? Que a gente não conhecia, que a gente não sabia. Tem um mousse de ovo. Vocês sabiam? Viu, doutora? Tem um mousse de ovo delicioso que não parece que é ovo e que você pode comer, sabe como? À vontade e que você emagrece. Sabia? Então, olha só, quem tem problema com doce, é só me pedir lá, entendeu? E eu vou passando para vocês, tá? Já Tem vou uma. pedir. Hã? Já vou pedir a receita do mousse de ovo. Ó, o mousse de ovo é muito simples. A clara do ovo. Se você não tem a clara pasteurizada, você pode cozinhar o ovo e depois bater a clara do ovo. Aí você vai bater com maracujá, se você quiser de sabor maracujá, ou você vai bater com cacau 100%, se você quiser de chocolate, ou você vai bater com suco de limão, se você quiser de limão. E vai adoçar com estévia 100%, tá? Tem que ser aquela estévia da marca Colorandina, que aquela lá, ele é igual açúcar e, na minha opinião, e sobre tudo que eu estudei, é um dos melhores. Depois a Lívia pode dar umas dicas lá para nós, como ela é nutricionista, ela pode dar umas dicas lá para nós. Mas no meu ver, pro paladar foi o que mais me satisfez, assim, que não parece adoçante, ele não amarga. E pelos estudos que eu tô vendo, é o que faz menos mal, né? É o que faz menos mal para a saúde. Tá certo? Então é muito fácil de fazer. Se você tiver a clara pasteurizada, onde que compra? Você compra em congelados, tá? Tem clara pasteurizada que já vem já na caixinha, né? Igual leite.
Eu não Agora, vou se ter você. problema. É. Eu não vou ter problema com clara, porque eu faço gemada todos os dias, só da gema. Eu bato a Ah, gema, é o café da manhã da minha filha. aham, É, mas vai açúcar. Aí eu ponho, a medida é um tanto, eu ponho sempre menos, eu ponho sempre um quarto. tá. Eu faço aquele creme de gemas para ela. Tá. E então, e a medida por vez, você pode comer, ó, por dia, para você emagrecer, você pode comer até 20 claras por dia. Claras, tá? Claras, até 20 claras. Mas por vez que você for fazer, não é as 20 de uma vez, porque senão aí dá aquele. É porque a clara, ela é saudável, mas tudo em excesso, ele vai causar alguma coisa dentro do seu organismo. Então, por vez que você for fazer o seu mousse ali, 4 claras, tá? 4 claras. Então Ok. coloca 4 claras. Aí você vai colocar 4 claras, vai bater ali, vai colocar a sua estévia mas toma muito cuidado com clara crua, porque tem aquela, como é que chama aquele Salmonela. Salmonela. salmonela, né? Então toma muito cuidado. Quando eu fazia com clara aqui de casa mesmo, sabe o que que eu fazia? Eu batia a clara com ali, por exemplo, se eu fosse fazer com limão, eu exprimia o suco de um limão nessas 4 claras, batia no liquidificador com já o adoçante, a stevia. Depois eu pegava essas claras e colocava ali no micro-ondas um pouquinho até ela cozinhar. Ela cozinhou, aí eu trazia de novo para o liquidificador, batia, ela virava aquele mousse mesmo. Eu pegava raspinhas de limão, colocava por cima, colocava gelar. Gente, isso é magnífico. Você vai poder comer isso aí, ó. Você pode fazer, por exemplo, você quer comer 4 desses por dia, já faz 4, aí já pode fazer, por exemplo, 4, 8, 12, 16. Já faz de 16 claras, suco aí de uns 2 limões, né? Divide em 4 potinhos aí e manda pra dentro aí que você vai ver que é uma delícia e você pode comer saudável com doce. Um outro doce também que é muito gostoso é o doce de leite. O doce de leite você pode comprar o leite em pó sem lactose, tá? Leite em pó sem lactose. Aí você vai caramelizando ele no fogo baixo na panela até ele ficar caramelizado. Ele ficou caramelizado, é só você colocar um pouquinho de stevia nele, colocar no liquidificador e ir colocando água aos pouquinhos para ele dar a textura do doce de leite. E aí você bate, ele dá a textura do doce de leite. Você pode deixar ele na geladeira até uma semana e ir comendo de colherada. Tranquilo, tá? Não exagerem, hein? Não exagerem, tá? No processo de emagrecimento, vocês têm que entender que quanto menos vocês poluir, mais vocês vão emagrecer, tá certo? Foi boas as Entendi. dicas de hoje? Boas. Ótimas, ótimas. Eu não vou ter problema com ovo. Aqui em casa a gente consome muito ovo. Já, há Amém. muito tempo. É Amém. bom. Doutora, você escreveu aqui essa parte de Jaco na mesa. O que que é Jaco na mesa profética? Tá com- Jacó. No mesa profética. Preciso. Ontem eu diluí uma gelatina depois da janta e bebi quente. Ah, tá. Mas eu não entendi. Essa parte de Jacó no mesa profética Ah, não, é está no porque YouTube? misturou Ah, aí. ela O povo está. é que- Está. é- falou no meio da aula aí sobre o discernir e foi falando da hora que você estava lendo da Bíblia lá no estudo, toda a parte de Jacó. Aí eu fiquei curioso, querendo ver, né? Não. Ó, vou te mostrar aqui. Fica no YouTube Fica isso? no YouTube, ó. Aqui no YouTube, aqui eu vou te mostrar aqui, ó. Nas nossas playlists, tem aqui, Ah, ó. Você vai em estudo de números. Tem ali, ó. tá. Estudo de números. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, que agora a gente já Ah, está em números. tá. Nós estudamos tudo isso já. Então tem todas essas Aham. playlists lá que vocês podem olhar, consultar. Mas para mim, a vida de Jacó foi assim, foi um discernimento que Deus me deu. Eu acho que foi em Êxodo, no livro de Êxodo que nós estudamos. Aham. Se não foi em Tá, Gênesis, foi mais ou menos isso daí. Mas tá. foi tremendo para mim. Então eu aprendi, né, sair do lugar no horário certo, do ciclo, do sistema. Então hoje eu tenho convicção disso, entendeu? Porque o que que Deus discerniu para mim ali? Que quando eu começo a sentir aquilo que Jacó sentiu, que era o desconforto, que era ali o tempo que já era de mudar,
eu preciso buscar a direção do Senhor para onde que eu vou, porque ali o Senhor falou para ele, agora é tempo de voltar, você vai voltar, né, para casa da sua família. Então, assim, nossa, Deus me discerniu e hoje eu tenho convicção disso. Tanto é que Deus já me deu a convicção que eu vou voltar para o Brasil. Eu moro no Japão, mas eu vou voltar para o Brasil. Mas Deus me deu essa convicção ano passado, mas o tempo eu ainda não sei, porque ainda não conseguimos resolver o que a gente tem que resolver lá. A gente tem empresa, a gente tem negócio lá, né? E a gente precisa resolver as coisas lá para poder vir para o Brasil, tá bom? Então, minhas irmãs, fiquem na paz. Um beijo para vocês. Me perdoem hoje do horário, tá? Passamos bastante aí, mas foi bom, né? Me perdoem. Deus abençoe vocês. O intuito é a gente fazer em 1 hora para vocês se programarem. Eu sou muito. Nossa, eu odeio isso, passar do horário. Mas tem coisas aí que precisam ser faladas, né? Então, quem precisar sair, tá? Não fique assim. Ah, eu preciso sair, Angelita. Eu vou sair, depois eu continuo assistindo o resto que foi falado aí. Não tem problema, tá bom? Beijo, fiquem na paz do Senhor. Compartilhe os pratos de vocês, compartilhe as coisas lá no grupo, que eu estou esperando o pãozinho de vocês lá hoje, tá certo? Um beijo, Deus abençoe.